Ok, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da editora MetaBooks. É um prazer poder falar com vocês que nos ouvem. Hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial, Benjamin Gabriel Vilonga Dumba. Vamos falar um pouquinho sobre o livro que está prestes a ser lançado a respeito que tem como tema o meu primeiro livro de finanças. O Benjamin, que é o autor do livro, é licenciado em economia, tem pós-graduação em agregação pedagógica e atualmente ele trabalha no Ministério das Finanças em Angola, né? Então, sejam todos bem-vindos, será um prazer extremamente gostoso poder bater com vocês esse papo. E eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado se apresentar, né, se fazer conhecer ao nosso público, e depois nós então vamos para o que interessa, né, que é o nosso papo a respeito do livro que está para ser lançado. E, claro, né, no decorrer da nossa live, você é convidado a fazer perguntas, caso ocorra em algum momento, você tenha alguma pergunta para fazer, deixa ali nos comentários do Facebook a sua pergunta e a gente vai, na medida dos possíveis, tentar responder, né? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e, por favor, Benjamin, se apresente aí ao público. Ok, muito boa noite a todos, aqui em Angola já são 18 horas. Sejam bem-vindos nesta conversa. É um prazer poder convosco, a fim de elucidar sobre os pontos que o livro que está prestes a ser lançado traz, né? A importância que mesmo tem para nossas crianças, para as famílias e para o futuro destas mesmas crianças. Portanto, espero que as curiosidades que algumas pessoas já têm sobre o livro possam ser esclarecidas e também manter a interação com o público através das perguntas que vão fazendo. Estamos aqui disponíveis para poder responder. Portanto, reitero o prazer de estar aqui e partilhar essa live convosco. Beleza, então vamos ao que interessa, Benjamin. Vamos começar pela primeira pergunta, que eu acho que é a mais óbvia de todas, né? O que te levou a escrever um livro sobre essa temática, né? Por que um livro sobre o meu primeiro livro de finanças, né? Um livro que fala sobre finanças e direcionada para crianças, né? O que te levou, qual foi o insight que você teve para escrever sobre essa questão? Bem, inicialmente foi um desafio proposto por um amigo, o Alfredo, estamos numa conversa informal. Ele, sugeriu que tal escrever um livro de finanças para crianças. E de repente eu aceitei, né? Aceitei o desafio, mas não tinha assim ideia de tudo que queria abordar, de como iria abordar as coisas, e fiz questão de investigar assuntos de finanças para crianças, noutras realidades, né? Tanto em países a nível da lusofonia, quanto de países anglo-saxónicos. Portanto, pude ver que já existe uma preocupação nestes países em instruírem as crianças nos termos financeiros o mais cedo possível. Então, pude ver que é uma questão que no mundo afora, né, já há um tempo que as populações, cidadãos se preocupam com esta questão, existe muita alteracia. Então, achei importante partilhar os conceitos financeiros com as crianças, principalmente porque muitas pessoas crescem sem as questões básicas de finanças esclarecidas e, portanto, tendem a cometer muitos erros que seriam evitáveis se, no caso, normalmente tivesse alguma instrução através dos pais ou da educação escolar, voltada mesmo para as finanças. Então, tanto a existência de literacia em outras realidades, quanto a lacuna de
de conteúdos e livros de finanças para crianças que existe aqui em Angola, me levaram então para escrever este livro, que está ali prestes a ser publicado. E eu tenho certeza plena que vai ser muito útil, porque o livro foi projetado para ser usado tanto a nível do convívio familiar, né, os pais para os filhos, quanto a nível das escolas de ensino. Isso é, escolas voltadas para o ensino infantil. Portanto, tanto de um lado quanto do outro, pode entrar grande vantagem neste livro. E o livro foi muito cuidadosamente revisado. Só para ter uma ideia, eu comecei a escrever esse livro em 2018 e só terminei em 2019. Né? Em 2019 e 2020 começamos a luta com a editora. Então, todo esse tempo foi tempo de pesquisa, de entregar textos para serem revisados. Então, eu quando vejo a obra, vejo que está uma obra refinada, né? Não perfeita, mas muito bem refinada para ser usada. E, portanto, tenho a plena certeza que vai ser muito, muito útil para aqueles que adquirirem o mesmo exemplar. Uhum. E com certeza, o livro está extremamente bonito, tem uma diagramação muito, muito bacana, tá? Uma ilustração, cara, muito fera, assim. E, claro, né, trabalhar sobre esse tema, que é um tema um pouquinho denso, com crianças, o modo como foi colocado no livro, com certeza vai ser bem interessante e muito mais facilitador, né? Benjamin, no seu livro você levanta um tema que eu acho extremamente importante, né? Principalmente para crianças. Normalmente as crianças acham que o dinheiro sai do bolso do papai, né? Então não se tem essa ideia de onde é que vem o dinheiro. E você faz algo que eu acho importante, inclusive muito bacana, que é contextualizar o seu leitor a respeito da origem do dinheiro, né? Eu gostaria que você comentasse, que falasse um pouquinho sobre esse tópico que você trabalha de forma muito mais cuidadosa e muito mais bela no seu texto. Tem como você dar assim um resumão para nós? Certo. Então, tinha de começar de algum ponto, na verdade, e o ponto que eu achei essencial de começar é mesmo a origem do dinheiro. Como é que o dinheiro surge? À medida das pesquisas que eu fui fazendo, pude ver que não só as crianças não sabem onde surge o dinheiro, mas também muitos adultos não têm dificuldade para saber, mas já sei de onde, como é que surgiu, como é que chegamos até aqui. Então, eu procurei apresentar. É claro, enquanto economista, temos que conhecer muita história e tudo, muitas teorias, mas fiz questão de procurar resumir o máximo possível, ser o mais objetivo para elucidar as pessoas que o dinheiro é, acima de tudo, um instrumento de troca. E ele surge exatamente como um instrumento de troca. Atualmente, o dinheiro tem várias funções, né, como reserva de valor e não só. Mas, inicialmente, o dinheiro foi usado como um instrumento de troca. Então, as crianças precisam saber isso, precisam saber que o dinheiro surge depois de vários acontecimentos. Inicialmente, deu-se ao escambo, né, a troca de produtos entre pessoas, mas que essa troca ela só podia ser realizada se as duas pessoas tivessem os mesmos interesses. Ou seja, se alguém tivesse batata e quisesse cenoura, não tinha cenoura, tem que encontrar alguém que tem cenoura e quer batata, exatamente batata. Ou seja, por causa do conflito de interesse, era difícil que os cidadãos tivessem as mesmas intenções de troca, essa questão. Pela falta da mesma intenção de troca é que as pessoas, os homens foram evoluindo, né? Quanto ao meio de troca, passou da permuta para a mercadoria moeda, ou seja, se existiu falha da troca de produtos com produtos, porque não existia coincidência de desejos ou
igualdade de troca. Então, os produtos mais raros e que fossem mais importantes, que os cidadãos que achavam mais importante, passaram a ter destaque nas trocas. Um deles foi o sal, né? O sal, antigamente, ele foi usado como instrumento de troca, portanto, como se fosse mercado, como se fosse moeda. As pessoas podiam comprar várias coisas com sal. E o curioso é que a expressão salário, que nós usamos hoje em dia na língua portuguesa, como remuneração de um trabalho feito, ela surge da altura em que o salário era pago através do sal, né? Os soldados, depois do período de trabalho ao Estado, recebiam sal como remuneração. Então, é deste sal que surge a expressão salário que nós usamos hoje em dia. É claro que o sal também foi apresentado algumas deficiências quanto a instrumento de troca, por várias razões. É claro, não podia aprofundar as razões, porque é para crianças, mas o sal deixou de ser usado e as pessoas era mais conveniente passar para outros produtos. E aqui é uma questão que eu já dizer, né? Esta questão do sal, ela é ilustrativa, porque a mercadoria moeda, ela foi, ou ela era, em função do contexto de cada comunidade. Ou seja, havia comunidades em que o produto raro, por exemplo, era o boi. Havia comunidades em que o produto raro era, pronto, um outro produto qualquer. Cada comunidade foi elegendo o seu produto que servia como moeda nas trocas. Mas a questão principal é que isso foi quase similar em todas as civilizações, em todas as histórias, em todas as comunidades, foi sempre similar, da mercadoria moeda para a moeda para que usamos hoje em dia. E então no livro eu apresento essa questão e com auxílio das ilustrações que foram muito bem feitas. Aqui devo dizer que as ilustrações do livro foram feitas por uma das pessoas que bem mais faz ilustrações em Angola, exatamente o mesmo desenhista da Analtina Dias, foi quem elaborou os desenhos do livro. Portanto, as ilustrações auxiliaram bastante a explicação que o texto trazia. Então, é assim que nós passamos para o capítulo. Eu sei que toda criança, toda pessoa que tiver acesso ao meu capítulo vai perceber com muita facilidade e de uma forma descansada como é que surgiu o dinheiro e pronto, vai ser uma mais-valia, né? E, pronto, atualmente ainda existe comunidade, existem comunidades que fazem a troca, né, através de mercadorias. Então, há aqueles casos que alguém presta um serviço e não recebe o dinheiro como tal, recebe, por exemplo, um outro bem. Ainda existe essa permuta, embora com menos expressão. Mas é dali que surge a moeda. Não, legal. Antes da gente passar num outro tema que eu acho que é extremamente importante, que você fala sobre a conservação do dinheiro, mas depois você toca na questão do doar, né? Como as pessoas podem, de certa maneira, manejar o dinheiro e desenvolver essa capacidade um pouquinho mais generosa para com aqueles que não têm. Eu gostaria que você contextualizasse para nós um pouco da questão econômica do país, né? E isso eu gostaria que você acrescentasse a reflexão que você traz no livro a respeito dessa questão da doação. Mas como é que está a questão econômica do país? E que tipo de economia nós temos em Angola? Né? Que tipo de mercado em Angola? Nós somos um país capitalista, economia mista? O que nós somos? Né? Só para a gente ter uma ideia assim, a esse respeito, porque, de fato, isso também, de certa maneira, influencia, né, para o modo como as sociedades se organizam. Agora, você acabou de falar que em Angola ainda é muito forte essa questão da troca, né, aqueles países que não estão extremamente, que não foram extremamente civilizados, se eu posso assim usar esse termo, ainda essa questão da troca é forte. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da situação econômica de Angola e que tipo de economia
Que tipo de mercado existe em Angola, assim? Bem, contextualizando a economia, é uma questão um pouquinho complexa, mas os pontos principais não deixam escapar, né? De um tempo para cá, a economia de Angola esteve voltada para a questão do petróleo, ou seja, tanto a nível do PIB, isso é, a nível do PIB, né? O petróleo tinha um peso bastante relevante. Portanto, as receitas advindas do petróleo superavam em demasia as demais receitas. Então, em função disso, por causa da Covid-19 que o mundo atravessa, os mercados, os países consomem agora pouco combustível. Sabemos que as cidades têm circulado pouco, a procura baixou. Como Angola é um país que está da oferta do petróleo, havendo pouca procura, certamente que isso afeta as receitas do Estado e, portanto, a economia, porque a economia é muito dependente do petróleo. Então, em consequência disto, assiste-se a algumas restrições orçamentais. Já ouviu-se recentemente da revisão de orçamentos, né, de 2019, por causa mesmo dessa questão. Então, a economia de Angola está assim, está nessa situação muito afetada por causa da quebra que se assiste no mercado do petróleo. Agora, a nível da contextualização, uma economia capitalista, bem, ainda não em termos funcionais. Por quê? Porque o Estado tem um peso bastante extensivo ou visível a nível da economia, razão pela qual, a nível do acordo do Estado com a FMI, uma das recomendações da FMI é mesmo que o Estado deixe parte do peso que tem a nível da economia, que é para haver mais expressão privada, né? Porque é necessário que a atividade privada assegure a economia de um país, não o Estado. Portanto, ainda estamos nessa busca, né? Neste contexto de passagem, a nível do que se diz, né? Uma economia capitalista, de mercado, mas a nível funcional, infelizmente, o peso do Estado é muito alargado. E, portanto, isso cria muitas situações complicadas para os cidadãos. Razão pela qual fala-se de reforma, e muitas reformas passarão pela privatização de algumas empresas que antes estavam a cuidar do Estado para o setor privado, né? Espera-se que isso se efetive e que seja feito de maneira mais transparente e eficiente possível para que a economia consiga, então, alavancar de onde se encontra. Portanto, esse contexto, relacionado com o último capítulo do livro, que fala da doação, eu pensei em terminar o livro com um ponto essencial, né, daquilo que é o convívio. Ao falar para crianças, falar de poupança e consumo... Benjamin, antes de você falar sobre esse último ponto, certo. Eu primeiro quero dizer que foi muito legal essa sua colocação aí, mas, claro, né, a gente não vai tocar aqui em questões mais espinhosas a respeito do mercado em Angola, se é capitalista, se não é capitalista, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da poupança. Você já fez a contextualização da origem do dinheiro, falou um pouquinho sobre as questões econômicas do nosso país, e aí tem essa grande questão que é a conservação do dinheiro, né, da poupança, né? Como é que a gente faz isso? E aí, cara, eu tenho assim na verdade, digamos assim, uma inquietação, porque a gente tem pouco dinheiro, né? Como é que um pobre como eu, que praticamente já não tem dinheiro, ainda se vai fazer uma economia? Como é que... Só um milagre, né? Só um milagre para que isso aconteça. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância de conservar, de fazer economias, de fazer poupanças. Qual seria essa dinâmica? Como é que a gente poderia fazer isso? Bem, realmente a poupança, ela
ela está muito ligada ou está muito dependente do nível de inflação. Ou seja, a poupança só é vantajosa quando a inflação não é elevada, não é pronto, puxada. Portanto, em termos simples, se eu tiver que poupar 100 kwanzas hoje, 31 de outubro de 2020, e tiver certeza que amanhã, dia 1, 100 kwanzas, vai valer muito menos do que isso, então essa poupança vai ser desvantajosa para mim. Portanto, isso é ruim, porque a nossa moeda é extremamente desvalorizada também, né? Exatamente. Portanto, nesse contexto em que nós estamos e que eu acredito que é transitório, a poupança é crítica. É crítica porque a poupança não é compensada pela inflação. Não, a inflação não compensa, pelo contrário, complica ainda mais os agentes econômicos que fazem poupança. Entretanto, é necessário que as pessoas desenvolvam algum hábito de poupança e não consumir todo o seu rendimento. Por quê? Porque, conforme adiante no livro, na explicação para crianças, as necessidades elas são constantes. Então, a poupança auxilia os cidadãos ou os agentes econômicos a terem recursos ou receitas para atender às suas necessidades no decorrer dos tempos. Isso pressupõe, portanto, que os agentes econômicos, as pessoas devem eleger algumas necessidades como prioritárias, que devem ser atendidas, e as outras devem ser descartadas de serem satisfeitas. Portanto, deve sempre haver alguma poupança. E além dessa questão da inflação, que, como eu disse, acredito ser transitória, por causa da imprevisibilidade em que a vida acontece, né? Nós vivemos num ambiente completamente imprevisível, imprevisibilidade de várias ordem. É importante que haja poupança para poder atender às necessidades não previstas. Portanto, se por um lado ela é prejudicada pela inflação, por outro lado ela é necessária, importante por causa da imprevisibilidade. Então, isso mantém a necessidade de se fazer poupança, mesmo em ambientes ou em contextos inflacionistas. Não, legal. A isso que você acabou de dizer, principalmente por essa questão da desvalorização da nossa moeda, que, de certa maneira, faz com que se torne inviável, né, uma poupança ou talvez um investimento em algum banco. Eu gostaria de introduzir uma pergunta do Aniceto, que diz o seguinte: pensando no futuro das crianças, quais são as modalidades de investimento que as instituições financeiras têm à disposição fora a poupança? Bem, no nosso contexto, já agora obrigado pela questão, Aniceto. No nosso contexto, ainda não temos outras modalidades, né? Eu sei que a nível das instituições bancárias no nosso mercado, existem existem a modalidade de poupança que existe, de investimento que existe é mesmo uma poupança. Existem, por exemplo, sei que no BPC e outros bancos, a criança pode abrir uma conta onde os pais vão fazendo depósitos e que até atingir a maioridade, o valor vai estando lá a se acumular, né? Quando atingir a maioridade, então essa criança, nesse caso a outra será jovem, terá acesso aos valores, né? É a única modalidade que nós temos aqui por enquanto. E pronto, nós sabemos que também aqui cria algumas dificuldades, porque as finanças não se resumem nesse tipo de poupança, né? Em outros contextos, as crianças já são envolvidas em questões de mercados financeiros e não só, e isso ajuda a desenvolver, então, aquela habilidade de lidar com as finanças. Mas pronto, para a segunda questão do Aniceto, em Angola, esta é a única modalidade que nós temos de investimento de crianças, né, para crianças, a poupança. Legal. Benjamin, duas questões em uma só. Não sei se isso existe, mas vamos tentar fazer ela. A gente tem duas instâncias. Temos a escola e temos a família. E estamos debatendo aqui ou conversando a respeito
das finanças, né? Essa tentativa de ensinar as crianças a terem uma noção de como lidar com o dinheiro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho no nosso contexto se existe, por exemplo, esse incentivo por parte das instituições, esse incentivo das famílias instruírem as crianças a esse respeito, e se temos nas nossas escolas disciplinas ou cursos que trabalhem especificamente essa questão de finanças com crianças, né? Se tem isso nas nossas escolas. Pelo menos quando eu saí daí, quando a gente estudava, eu nunca tive nenhuma disciplina que falasse sobre isso. Pode ser que agora tenha mudado, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões. A importância da escola nesse processo e a importância das famílias nesse processo também, porque eu acho que são duas instâncias que se complementam, né? Pois, primeiramente, quero aqui reiterar, né, a questão das instituições ou da família, do ensino das crianças. Quero reiterar que no livro, ao elaborar o livro, eu procurei construir ou desenvolver o livro de uma forma que envolvesse mais de uma pessoa, né? Concretamente envolvesse irmãos, envolvesse pais ou professores. Portanto, as duas entidades são importantes. Agora, indo para a questão que coloca, a nível das nossas escolas, não temos, assim, até no ensino fundamental, né, no ensino base, não temos cadeiras específicas de finanças, né? Recentemente, em algumas instituições foram colocadas a cadeira de empreendedorismo, onde os alunos têm algumas noções básicas sobre empreendedorismo, né? Mas sabemos que empreendedorismo é uma coisa, finanças é totalmente diferente, mas não temos essas cadeiras ainda. Mas sei que, eventualmente, algumas instituições bancárias vão até algumas instituições de ensino partilhar algumas modalidades de investimento ou de serviços que os bancos oferecem para as crianças, né? Então, as escolas ou as instituições de ensino, escolas e colégios, aproveitam-se dessas visitas ou desses trabalhos das entidades bancárias para partilharem algum conteúdo de finanças com os seus educandos, mas não existe. E não existe, pese embora seja uma questão muito importante, porque a nível de outras realidades, eu estava a ler ainda ontem a questão, um documento um documento da zona euro, né, para a educação financeira, onde falava-se da necessidade das escolas instruírem corretamente as crianças nas questões financeiras. Existe essa preocupação já a nível de outros estados e já é uma realidade, mas aqui no nosso contexto ainda não é. E eu sei que também em andamento está algum plano nacional de educação financeira. Existem atividades, muitas instituições do Estado, como as finanças e o BNA, têm desenvolvido atividades no sentido de instruírem as crianças do ponto de vista financeiro. Quer dizer, percebe-se essa preocupação nesses últimos tempos, mas ainda não há uma firmeza ou não há inclusão nos currículos das entidades de ensino quanto à cadeira de finanças. Mas, no meu parecer, assim como é importante instruir as crianças sobre empreendedorismo, sobre educação física, sobre outras cadeiras que existem, as finanças, elas são importantes, porque as crianças de cedo lidam com dinheiro, lidam com consumo e, portanto, é necessário que haja alguma orientação, né? Muitas das vezes, tanto os pais em casa ou então os professores, a sociedade, espera das crianças alguma postura a nível das finanças, alguma postura a nível do consumo, e esquecem-se que essas pessoas não receberam uma instrução. Portanto, é uma cobrança que se faz sem que tenha havido alguma orientação. Portanto, eu acho que não é justo, uma vez que as pessoas foram instruídas nestes moldes, nestes termos. Portanto, é importante que
as crianças sejam instruídas corretamente. Isso também vai ajudar não só o presente, né, que é o que os pais terem maior contato com as crianças, mas também ajuda as crianças quanto ao futuro, ou seja, aquelas questões evitáveis, como excesso de dívidas, consumos desnecessários, ou então aproveitar e fazer investimento quando existem taxas elevadas, a criança já cresce com essa mentalidade. E isso ajuda muito ela a se posicionar quando for adulto. Por isso, essa questão da esperança ela é extremamente importante. E eu sei que este livro vai ser um contributo para auxiliar, porque o livro foi concebido com esta ambição de auxiliar tanto as instituições de ensino quanto os pais a instruir as crianças. É por essa razão que, a nível da revisão do livro, professores participaram na revisão do livro, diretores de instituição de ensino infantil participaram, pais encarregados de educação também participaram, e, portanto, até crianças também participaram. Portanto, teve essa preocupação que é para tornar a coisa mais útil e uma ferramenta de auxílio, porque é bastante importante que os pais ensinem desde cedo as crianças e também as escolas, seus estudantes, quanto à questão de finanças. Legal. No mundo capitalista, né, eu acho que o desejo e a necessidade se confundem, e evidentemente que nós somos instigados aos desejos exacerbados que não são necessariamente algo que precisam ser saciados, né? A gente tem muitos desejos e quer satisfazer esses desejos. E no seu livro você fala sobre essa questão, essa diferença entre o desejo e a necessidade. Mas evidentemente que por eles se confundirem, nem sei se eu diria que eles se confundem, eu acho que a gente somos um poço de desejo, né? O ser humano é um poço de desejo, temos muitos desejos e as necessidades, se a gente for imaginar, é bem pouco, né? A gente parece que mora dentro de um mundo de acumulações aqui, mas não tem tanta coisa que, de fato, eu não uso, nunca vou usar, mas está aqui em casa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Eu acho que é importante a gente pensar muito a esse respeito, porque se nós não temos essa noção daquilo que é necessário, daquilo que é fundamental, né, pelo menos o que acaba acontecendo é que a gente vai querer acumular, comprar, satisfazer os desejos, quando deveria ser completamente o contrário, né? Mas fale um pouquinho sobre essa relação entre desejo e necessidade. O que é desejo, o que é necessidade, e por que isso realmente é importante ser levado em consideração quando pensamos nas questões de finanças, de dinheiro, né? Do money. Certo. Exato. Então, era necessário no livro nós falarmos sobre o consumo. E antes de abordar a questão do consumo, eu faço questão de diferenciar ou de apresentar uma diferença entre desejos e necessidades, e uma distinção em termos financeiros. Isso por quê? Porque as necessidades, conforme explico no livro, elas prendem-se com aquele estado de falta, né? De coisas ou de bens essenciais à vida, sobrevivência, alimentação, habitação. Quer dizer, a necessidade se prende sempre com a vida, né? Todas aquelas faltas que condicionam o viver de alguém constitui ou corresponde a uma necessidade. Mas existem aquelas faltas que não condicionam a sobrevivência de alguém, e ali estamos no âmbito dos desejos. Então, é importante que as crianças sejam instruídas, e eu procurei auxiliar duas coisas, como é um tema que eu achei bastante interessante, ou questão muito importante. Eu coloquei no livro um jogo e uma história, né? Uma história bem interessante sobre um menino e a sua cadela, e um jogo que fala sobre a questão de extinção, né?
E é mesmo isso, é importante que as crianças percebam que existem desejos e existem necessidades. As necessidades, elas são prioritárias, devem ser satisfeitas todos os dias, mas os desejos não necessariamente, não devem ser satisfeitos todos os dias. Até porque como alguns desejos, eles, à medida que são satisfeitos, vão aumentando. E então, as crianças têm muito o hábito, por exemplo, de se deixar levar para aquilo que vem, né? E eu peguei esse ponto. Uma criança, por exemplo, vai para uma loja com os seus pais e, de repente, ele vê ali um boneco, uma boneca, um carrinho, um brinquedo, pronto, e ele quer logo pegar, quer logo comprar, quer logo chorar. Então, a história que eu apresento do livro sobre a cadela do Valde fez a mesma coisa. Ela viu algum osso na água, que era o reflexo dela, e desejou aquilo e perdeu as duas coisas. É algo engraçado, mas é para instruir as crianças que o que é necessário deve ser, de fato, satisfeito, mas o desejo não. É muito importante. E agora, é uma questão. Se a criança aprender desde cedo a distinção entre desejo e necessidade, será um adulto sem problemas. Vai saber lidar com as suas finanças, porque vai direcionar os seus recursos para fazer as necessidades e poupar, em vez de gastar com desejos. O que nós vemos aqui, né, no nosso contexto, por exemplo, particularmente em Angola, há uma tendência das pessoas consumirem mais do que é necessário. E isso acaba afetando as suas vidas, né? a sua vida pessoal, mas também o nível de poupança, a nível da economia como tal. Portanto, temos um conjunto de uma economia, né? Podia dizer, consumista. As pessoas consomem demais, não conseguem diferenciar. E infelizmente, algumas pessoas dão preferência aos desejos em detrimento das necessidades. E aí onde nós vemos que a pessoa, por exemplo, compra carros muito caros e não consegue depois comprar combustível para o carro. Essa criança, se essa pessoa, se desde criança for instruída corretamente sobre o que é desejo e o que é necessidade, ela vai dar conta que o essencial, por exemplo, num transporte, num carro, é a habilidade de transportá-lo. Isso é essencial. Se ele puder usar o carro para o transporte, por exemplo, em função da sua mobilidade, ele vai procurar ter um grande carro, algo parecido assim. Mas é basicamente isso, é basicamente essa questão. É importante distinguir o desejo e as necessidades por essas razões. Legal. Aí você fala, então, depois que faz essa distinção entre o desejo e a necessidade, você arremata, né, com a ideia de aprender a consumir. Né? Exatamente. No nosso contexto é um pouquinho complicado, né? Porque para muitos nem o que consumir existe, né? Porque temos um problema extremo de pobreza que é extremamente complicado, que eu acho que esse é um tema que a gente poderia abordar em algum outro momento, mas você fala um pouquinho sobre essa ideia de aprender a consumir, né? Quais são os caminhos, né? Como é que a gente faz essa distinção, então, e como a gente faz esse exercício para alcançar essa disciplina de buscar o que é necessário? E, na verdade, aqui eu acrescentaria, né, uma tentativa de viver uma vida simples. Eu sei que é difícil, mas é fundamental, né? Então, fala um pouquinho sobre esse exercício, essa tentativa, essa disciplina de como nós podemos, então, aprender a consumir, né? Eu acho que deu um pequeno problema aí, já vamos solucionar. Enquanto isso, eu gostaria de deixar aqui alguns recadozinhos, uns pequenos recados, né? Essa live está sendo transmitida a partir da plataforma da Editora Menta. Somos uma editora que
tem como propósito publicar livro de escritores angolanos. Então, se você é escritor, ou se ainda não é e deseja escrever um livro para publicar, entre em contato conosco que poderemos tornar o seu sonho, os seus desejos poderão ser concretizados. A Editora Meta já tem feito bons trabalhos, já temos várias obras publicadas e continuamos aí trabalhando para poder fomentar a literatura no contexto angolano. A gente tem publicado livros de diversos assuntos, como esse, que será agora brevemente publicado, provavelmente assim que esse problema da pandemia amenizar, né, teremos aí a obra do Benjamin sendo publicada, e será um prazer. O livro está chuchu beleza, está bonito pra caramba, está muito bonito. As ilustrações estão incríveis, a diagramação, as letras, tudo está uma maravilha. Então, o pessoal fez um trabalho incrível mesmo, incrível. Então, já encomenda o seu aí, que não vai se arrepender. O livro está muito bonito mesmo. Bem, deixa eu tentar ver aqui com o Benjamin, acho que caiu a internet dele, esse é um problema de finanças também, né? Internet é complicado, tem que comprar, tem que ter dinheiro para comprar, mas a gente vai aguardar mais um pouquinho, até restabelecer a internet dele. Vamos ver se ele consegue entrar. E tem aqui algumas perguntas que eu não posso responder, só ele pode responder, porque eu não estudei economia, cara. Eu fiz 2 cursos que não dão dinheiro, cara. Então, estou aqui a fazer essa live, na verdade, para aprender a ganhar dinheiro, porque os cursos que eu fiz não dão dinheiro, né? E só ele pode responder essa pergunta aqui que foi feita, mas vamos tentar aguardar mais um pouquinho aí. Espero calorosamente a vossa compreensão. Acho que ele está tentando entrar. Mas é isso, enquanto a gente aguarda por ele, vai deixando aí as suas dúvidas, as suas perguntas. Ok. Opa! Pronto, já retornei. Não, tá tranquilo aí, o pessoal tá muito paciente hoje. Mas que bom. Eu não sei se você conseguiu ouvir a pergunta. Não, pode repetir, faz favor. Então, era para você falar um pouquinho sobre essa questão do aprendizagem, né, a disciplina do consumo, né, como a gente pode aprender a consumir, aprender a ter essa disciplina. Já que você falou um pouquinho sobre a questão do desejo e da necessidade, e evidentemente que essa questão da necessidade se introduz nessa ideia do consumo. Então, eu acho que talvez é importante você falar um pouquinho sobre esse aprendizado, essa disciplina de aprender a consumir. Certo. Então, tal como aparece, né, no livro, né, nos 3 últimos capítulos, eu penso que atualmente, né, é claro, há um tempo atrás é necessário nos aprendermos a consumir, a aprender a poupar, a aprender a doar, mas é assim, nós vivemos numa sociedade já agora consumista. Existe uma bomba de marketing que é feito através dos mídias, televisão e não só. Portanto, agora há uma necessidade das pessoas aprenderem a consumir, as crianças sobretudo. Por quê? Porque existe um monte de ofertas.
as ofertas, elas hoje em dia são estrondosas, né? As empresas, elas se posicionam no sentido de satisfazer a necessidade dos cidadãos, fazem promessas nas publicidades, enfim, usam a linguagem cativante, entre aspas, e a sedutora, né, para poder puxar o cidadão ou a agente econômico para o consumo. Então, diante deste contexto, há uma necessidade, sabe, de nós sabermos consumir. E o livro, ele foi concebido em forma de um rio, porque o assunto de aprender a consumir, ele vem depois da diferença entre desejo e necessidade, que vem depois da importância de conservar o dinheiro. Ou seja, depois de instruir a criança ou qualquer pessoa estar instruída devidamente sobre a diferença entre a necessidade e o desejo, necessidade e desejo, então essa pessoa vai saber que o consumo deve ser feito com muita racionalidade. Primeiro, porque o consumo ele envolve a despesa de um rendimento, de um valor, de um dinheiro. E este dinheiro, para ser obtido, houve um trabalho que teve de ser exercido. Portanto, no livro, neste meu livro, as crianças são instruídas de que os pais, para terem dinheiro, eles têm que prestar algum serviço, algum sacrifício. Em função disso, o consumo deve ser realizado com muito cuidado. E eu falo de questões como dar prioridade para consumos que são essenciais à saúde, consumos como roupa. Eles precisam entender que não basta consumir e satisfazer aquilo que os olhos querem, né? Porque o dinheiro foi obtido com muito esforço, muito sacrifício. Então, por causa do contexto que nós vivemos, da bomba, né, que nós enfrentamos de publicidade quanto a produtos e serviços que existem, a criança precisa ser instruída. Agora, se a criança for corretamente instruída nesse sentido, então teremos um adulto mais orientado. Porque, conforme um Cabelo fez menção há pouco tempo, muitas vezes as pessoas vão comprando coisas, né? vão comprando muita coisa, que nem mesmo essa pessoa consegue entender qual é a utilidade que tem. Em função do marketing que é feito, as pessoas incorrem ao consumo sem antes se darem o trabalho de analisar se de fato aquele bem é necessário nesta altura. E acabam penalizando a vários aspectos da sua vida, porque vão dar prioridades em adquirir bens ou consumir bens que não são essenciais à vida. Portanto, atualmente é necessário, é importante que as crianças não só saibam ou aprendam a consumir em função de tudo aquilo que já adiantei há instantes. Não, legal. Tem uma pergunta aí. Claro, tem bastantes elogios. O pessoal está gostando da live, da temática. Tem praticamente grandes abraços e beijos, dizendo que o senhor é extremamente inteligente. Mas tem aqui uma pergunta que vem de Aurélio. Ele pergunta que, ele faz um comentário dizendo que o consumo em Angola praticamente se tornou uma prática, né? No nosso contexto, o consumo social em Angola, por falta da educação financeira. E ele quer saber se um adulto, porventura, tiver contato com o seu livro, né, ele poderá ser instruído, vai tirar proveito dos recursos para poder reorientar a sua gestão financeira. Bem, eu por acaso tive o privilégio de ter uma amiga que é enfermeira que teve contato com o livro. E depois de ela ter lido, ela falou: "Uau, eu aprendi muita coisa com esse livro. Apenas sobre crianças." Prontos, então pude ver que sim, se um adulto tiver contato com o livro, ele vai aprender muita coisa que já esqueceu, muita coisa que não sabia, porque o livro, embora tenha sido concebido para a criança, o ensino que ele carrega é um ensino que transcende a vida, né? Ou que se estende para toda a vida,
Portanto, a criança, ela precisa ser instruída nestes moldes, mas muitos adultos vão ganhar muito com o livro. Sei que muitos já não têm ideia de como é que surge o dinheiro, outros até têm dificuldade em distinguir desejos e necessidades, o que é muito importante, não só para a criança, mas também para os adultos. E depois tem a questão da poupança. Eu falo da questão da poupança porque a poupança é algo que não nos foi ensinado, não foi instruído. Qual é a importância da poupança? Como é que faz a poupança? E no livro, de uma forma tão simples, eu explico que a poupança ela tem dois fins, que um deles prende-se com o consumo que se estende para vários dias, em função das necessidades que são permanentes, e também a poupança voltada para investimento. Nós precisamos desenvolver já uma mente de que, além do trabalho que tenha com rendimento, eu posso fazer investimento com o meu valor, com o meu dinheiro, e em função desse investimento que eu fizer num banco ou então numa instituição financeira, adquirir algum rendimento. Portanto, nós estamos a emergir num mundo que é cada vez mais globalizado e, portanto, sendo essa prática já mundial de investimento, certamente que as crianças vão saber. Portanto, eu tenho a plena certeza que todo adulto que tiver contato com o livro, ele não só vai tirar alguma orientação para educar os seus filhos, caso tenha filhos, mas também vai se valer muito a nível do conteúdo que o livro apresenta. É claro, até para poder instruir os filhos precisa ter uma noção. Pois, exatamente, é mesmo por aí. É mesmo por aí. Yeah. Ou pelo menos, se não tiver, primeiro aprende com o livro para depois ensinar. Nem mais. Muitas das vezes, como eu disse há instantes, o livro foi mesmo concebido para ser uma ferramenta de orientação aos pais, aos professores. Porque há muitos pais que não têm formação em economia, não têm formação em finanças e não têm ideia de como é que está as coisas. É claro, vai ensinar as crianças com base na intuição. O livro tem, além da explicação objetiva, tem desenhos que são muito ilustrativos, bastante interessantes, tem jogos que vão envolver, então, um ambiente de distração e alegria. E também tem histórias, né? Os pais podem saber das histórias para contar histórias aos filhos, histórias com lições, né? Eu, por acaso, sou muito apaixonado por histórias e até hoje carrego lições de histórias que me foram transmitidas na infância. Por isso é que eu procurei eleger aquelas histórias muito importantes, muito interessantes, que é para os pais se valerem delas para instruírem seus filhos. E os pais, digo, e também os professores nas instituições de ensino. Tenho apenas certeza que já existe uma instituição de ensino que vai usar o conteúdo do livro, penso que a partir do próximo ano letivo. Isso já me deixa satisfeito, né? Porque o diretor teve contato com o livro e ficou bastante interessante pelos conteúdos. Então, é basicamente por aí, né? Quanto à questão da orelha, vão ter... O livro está muito bonito, muito bem escrito e, claro, está muito sucinto, é muito objetivo. Não é um manual de economia, né, para universitários, é para o afegão médio, né? É para nós que não sabemos praticamente nada de economia, né? Então, eu acho que nesse sentido vai ajudar bastante. Tem aqui uma pergunta, eu não sei como é que eu faço essa pergunta, mas ela parte do pressuposto de que o dinheiro é uma doença, né? ela quer saber como é que a gente, então, pode gerir essa doença que é o dinheiro, e ela faz uma relação com a extrema pobreza em Angola. Eu não sei se você conseguiu entender, mas... O dinheiro é uma... Não percebi, posso ali... Então, assim, caro Benjamin, sei que o livro estará mais dirigido à educação financeira, no seio das crianças, mas gostaria de saber como deve ser gerida a doença do dinheiro, uma vez que existe uma extrema pobreza no nosso país. Bem, assim, a pobreza de facto existe no nosso país, é uma realidade com a qual convivemos, mas as pessoas cada vez as pessoas lidam com o dinheiro, né? Mesmo a nível daquelas comunidades mais carentes,
Infelizmente, a falta de orientação financeira muitas vezes condiciona mesmo o andamento das suas vidas. Vou dar um pequeno exemplo. Em pequenos negócios, muitos matam os pequenos negócios porque não conseguem fazer poupança, né? E vão consumindo em demasia, vão consumindo até o que não é necessário. Portanto, como lidar com esta questão do dinheiro? É a questão que está latente em todos os capítulos do livro, é com muita racionalidade, né? Racionalidade entendida como aquela capacidade de distinguir aquilo que é essencial, aquilo que é prioritário e aquilo que não é, em função das minhas receitas. Por isso, todo mundo, nem toda a gente deve lidar com o dinheiro nessa perspectiva da racionalidade e perceber que adiar algum consumo, né, em função da falta de receita, adiar algum consumo, isso não pode ser tão crítico assim. Às vezes a pessoa quer consumir tudo que aparece, quer consumir mais do que tem, mas isso cria grandes transtornos para as famílias. Portanto, a racionalidade é importante para lidar com o dinheiro, muito importante, e isso se estende para todas as famílias, particularmente, ou com mais incidência, naquelas famílias mais carentes, porque, embora existem famílias mais carentes, como já adiantei, como nós sabemos, eu, pelo menos, tenho visto, e eu sei que na parte das famílias lidam com pequenos negócios, né? Pequenos negócios a partir dos produtos agricultura e tal. Há sempre uma atividade que as famílias vão exercendo para mitigar a situação precária em que vivem. Então, à medida que vão lutando para combater ou lidar com essa situação econômica muito complicada, devem desenvolver também uma mente racional no que diz respeito ao consumo. Portanto, é desta forma que eu penso que as pessoas conseguirão, então, lidar com a questão do dinheiro. Legal. Acho que você toca também num ponto que é extremamente importante, principalmente para um contexto como o nosso, de extrema pobreza, né? E com essa pandemia, o mundo inteiro foi assolado economicamente, né? Um estrago econômico está vindo por aí. Eu acho que em Angola isso só acentuou muito mais. Mas você fala sobre a questão da doação, né? Do ser generoso. E eu acho que é extremamente importante colocar esse tema dentro do seu livro, porque toca, né, em questões que às vezes são um pouquinho delicadas, né? Doar, abrir mão, repartir o pão, né? Ajudar o próximo, aquele que não tem condições. Acho que é um dos exercícios humanos mais difíceis. Normalmente a gente digamos assim, mergulhados, né, num consumismo que esquecemos de ajudar outras pessoas. Mas eu acho que seria importante você tocar um pouquinho nesse ponto, que eu acho que ele dá uma liga muito bonita no seu livro, né, essa questão da doação, né, do repartir, do ajudar o próximo. Fale um pouquinho sobre esse assunto que eu acho extremamente importante, principalmente num momento como esse que nos encontramos, né, de extremos desempregos, pessoas sem terem o que comer, né? A gente está vivendo um momento, sei lá, sem muitos comentários, não dá nem para falar, mas eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso. Sim. Então, o livro, né, ele foi concebido para uma utilidade, né, social, uma utilidade das crianças. Por isso, não pude fechar o livro sem tocar na questão da doação, porque ela é essencial. Né? Essencial porque em todas as sociedades existem pessoas necessitadas, existem pessoas que, em função de situações de várias ordens, não conseguiram se organizar, se posicionar e, portanto, encontram-se numa situação deplorável ou complicada em suas vidas. Portanto, isso impele, né, os cidadãos, as pessoas a exercerem a doação. E é como se fosse um chamado à responsabilidade social que nós partilhamos enquanto irmãos, não só da nação, mas também humanidade.
Portanto, é importante que as crianças elas sejam instruídas nestes moldes da doação, porque isso também vai ajudá-las a orientar suas finanças, né? Saber que existem pessoas que enfrentam uma situação mais difícil do que a delas e que elas podem fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Então, se a criança cresce com esta noção, ou se ela adquire essa noção logo cedo, né, na sua faixa de criança, então, com o passar dos anos, vai crescendo, vai manter essa postura. E se, por exemplo, for alguém que venha a ter um cargo a nível da política, social, ele vai sempre levar em conta esse aspecto e, portanto, vai ser mais racional. Isso vai ajudar muito em vários sentidos. Portanto, é muito essencial que as crianças adquiram este ensino quanto à doação, sabendo que existem pessoas que se encontram à margem da linha da sobrevivência, a lutar muito para terem que sobreviver. Isso desenvolve uma mente mais responsável para o seu consumo, para as suas finanças. Particularmente para o momento que estamos a viver da pandemia, em Angola particularmente, nós tivemos alguns 3 ou 4 meses, já não lembro corretamente, de confinamento, à semelhança de vários países, e portanto esse confinamento certamente que afetou muito as finanças, a situação econômica de várias famílias, sobretudo aquelas famílias em que a mãe lida com zunga e, portanto, não conseguia fazer esse negócio. Portanto, toda essa situação resultou no contexto em que as famílias tornaram-se mais vulneráveis e, portanto, há uma necessidade maior de se exercitar a doação. E pronto, já acredito que todos nós temos aquele amor ao próximo, devemos desenvolver este amor ao próximo. Então, essa é uma das razões pelas quais eu terminei o livro apresentando ali a questão da doação e explicando de uma forma muito simples a questão da doação e complementando com um jogo, né? Um jogo que as crianças podem se socorrer, mas a ideia principal é mesmo que aquele conceito da doação fique na consciência das pessoas para poder, então, quando puderem, dentro das possibilidades, exercitar a doação ou quem precisa. Legal. Tem mais aqui umas 2 perguntas, aí você responde as 2 perguntas e depois fazemos, então, o fechamento. A primeira, na verdade, eu acho que você já respondeu, porque ele faz uma relação, né, da extrema pobreza que tem em Angola e como é possível, né, gerir as nossas finanças. Essa eu acho que você já meio que respondeu assim. Mas tem aqui uma outra, como a educação exige consistência. Calma aí, eu vou ler toda ela, porque ele primeiro fez um comentário, mas eu vou ler toda ela. Lidar com dinheiro deve ser uma prática exercitada e aprendida desde os primeiros anos de vida, de forma saudável, responsável e prazerosa. A partir da educação financeira, a criança tem a chance de aprender a planear gastos. Opa, calma aí. A planear gastos. Cadê a pergunta? Calma, ok. A planear gastos. Financeira, a criança tem a chance de aprender a planear gastos e a consumir de modo responsável e livre. Como a educação exige consciência e repetição, quanto mais cedo começar, melhor. Qual é a idade ideal para se começar? Eu não acredito que eu li todo o comentário para chegar só dessa pergunta, mas tudo bem. A outra pergunta é: qual é a idade adequada para falar de finanças com as crianças? Eu acho que é a mesma, cai na mesma pergunta, né? Por outra, como começar a falar de finanças com as crianças? Também a mesma pergunta, eu acho que dá para responder apenas todas elas de uma vez. São todas similares. Certo. Então, geralmente essa questão muita gente já se fez e inclusive alguns especialistas, né, em educação infantil
já desenvolveram estudos para responder, né? Com quantos anos de idade os pais devem, por exemplo, falar de finanças das crianças, da mesada, entregar dinheiro às crianças. E, assim, em função de tudo aquilo que eu fui lendo, né, daquelas pesquisas que fiz na elaboração do livro, pude ver que é uma situação relativa em função de cada contexto. Isso porque o desenvolvimento pessoal da criança, ela varia de contexto para contexto, né? Portanto, mas existe assim uma média que por acaso alguns especialistas apresentam, que é de 5 anos, a partir dos 5 anos, que é o momento em que os pais devem começar a falar de finanças para as crianças. Por quê? Porque a partir dos 5 anos em que as crianças tendem, aqui em Angola particularmente, né, têm aquela idade estudantil, vão indo para as escolas, vão começar a ter algumas instruções de outras matérias, vão começar a dar a questão do consumo, comprar lanches nas escolas, comprar brinquedos, portanto, é necessário que essa idade dos 5 anos, ela é uma idade quase que balizada, né, para os pais, então, começarem a partilhar os aspectos voltados às finanças com os seus filhos. Mas, como eu disse, é uma questão relativa, porque o instruir, o ensinar finanças, ele pode ser feito de uma forma implícita, através de jogos, brincadeiras, histórias. Então, estas histórias, estes jogos, eles vão depender muito da vontade e criatividade dos pais. E por isso é que digo que a questão é relativa. Mas em termos de média, a partir dos 5 anos, que deve ser então orientada. Até porque de 5 anos, como disse, que a criança vai tendo lições de matemática e outras cadeiras, portanto, é uma boa altura para os pais já começarem a apresentar questões de finanças às crianças. E como eu disse no início, ela é relativa, porque o desenvolvimento da criança ele é diferente, né? Tanto de lugar para outro, de um tempo para outro, como de uma família para outra. Portanto, os pais devem estar atentos ao desenvolvimento dos seus filhos e, é claro, à medida que ele vendo nos filhos já aquela inclinação, né, de consumo e tudo, começar a apresentar lições básicas de finanças. E aqui eu quero ressaltar um ponto. Em África, e particularmente em Angola, o ensino, ele já desde muito tempo, ele é feito com bastante recursos às histórias. Né? As histórias têm sempre uma certa lição de moral. Então, os pais devem se socorrer muito desse aspecto das histórias e também das brincadeiras que podem desenvolver. E, por exemplo, eu falo, nessa questão do livro tem muitas histórias, muitos jogos que podem ajudar, que é para instruírem basicamente as crianças nessa questão das finanças, à medida que forem vendo já aquele instinto de consumo se desenvolvendo apressadamente, né? Portanto, é por aí. Legal. Eu costumo dizer para minha esposa, para Selma, que se eu tiver filho, é claro, né? eu vou ajudá-los a fazer poupança, sabe de que jeito? Normalmente os pais dão uma mesada e ainda assim são responsáveis para comprar iogurte, fruta e todas essas coisas, né? Eu disse para ela que eu vou pegar o dinheiro da mesada, será para eles comprarem, ou elas ou eles, sei lá, para comprarem a fruta, iogurte e tudo mais. Quando acabar a fruta, iogurte e o dinheiro, acabou tudo e vamos seguir o mês até chegar outro mês, cara. Mas que foi muito bom te ouvir. Eu acho que isso foi apenas um gostinho, né? Então, em poucos minutos, nós podemos aprender bastante sobre a origem do dinheiro, a conservação do dinheiro, a diferença entre desejo e necessidade, aprender a consumir, a poupar, a doar. Eu acho que isso foi apenas um gostinho assim, daquilo que, de fato, o teu livro traz, né? E, claro, vai ser muito bom mesmo, e vai nos ajudar a aprender um pouquinho mais sobre finanças e, eventualmente, como instruir os nossos filhos, ou para aqueles que têm filhos, é claro, né? E muito obrigado por teres aceito a live, e é um prazer poder lançar o seu livro aqui pela editora Metas. Tem
bastante comentários, o pessoal gostou muito da live, o Orlando leu o livro, disse que gostou, o Manelas mandou um abraço, só estou reconhecendo aqui algumas pessoas, penso que outras são os teus amigos, que eu não conheço muito, mas todo mundo praticamente elogiou, e eu espero que todo mundo que elogiou também possa comprar o livro, né? Tem que comprar o livro aí para poder aprender sobre finanças, precisa comprar um livro sobre finanças, né? Isso já é um exercício primário. Exatamente. Mas que bom, foi muito bom te ouvir, foi bacana a nossa conversa. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito do livro, para dar um fechamento aí, e depois a gente encerra, então, a nossa live. Certo. Para terminar mesmo esta apresentação, neste momento, gostaria de dizer, né, que o livro ele foi cuidadosamente produzido, redigido. Por acaso, pode me valer um bocadinho da experiência enquanto professor de crianças e também enquanto monitor da cadeira de gestão financeira na universidade, não só na questão financeira de trabalho também. Então, redigi o livro de auxiliar os pais e as instituições de ensino quanto à educação financeira dos seus educandos. E, assim, procuramos fazer a coisa com a melhor qualidade possível. Por isso, como eu disse logo no início, os desenhos do livro, para termos uma ideia, eles foram concebidos com a mesma pessoa que faz os desenhos para a Altena Dias, né, a verdadeira da TPA de Angola. Então, nós precisamos daquela qualidade máxima nacional para poder oferecer um forte auxílio aos pais, porque eu sei particularmente, e já está provado em vários estudos, que as imagens, os desenhos têm um forte pendor instrutivo para as crianças. Portanto, podemos socorrer deste recurso também e construir jogos e histórias para auxiliar. Agora, depois de tudo isso, é claro que o livro passou por várias fases de revisão. Nós tivemos 2 revisões em Portugal, 3 revisões aqui em Angola, portanto, pessoas voltadas para a literatura, professores de faculdade de economia, diretores de instituições de crianças, diretores financeiros de empresas, todos. Eu procurei aproveitar aquelas pessoas que conhecia, que têm então voltadas a esses ramos, para poderem dar uma leitura do livro e pentearem o livro para poder retirar aquilo que achavam que estava mal e adicionar o que estava a faltar. E, portanto, o que temos agora é uma coisa bastante útil, uma coisa relevante. Eu tenho plena certeza que todos aqueles que vierem adquirir o livro vão se valer bastante do mesmo na educação dos seus filhos. Portanto, fica lançado este compromisso de, então, logo nós lançarmos a data da publicação da obra, então, o pessoal aderir ali à venda e também ajudar a partilhar, a divulgar, porque, no fundo, nós queremos, com tudo isso, enriquecer o interesse de literacia a nível da nossa nação. Portanto, muito obrigado a todos que participaram na live, pela força, e, portanto, vamos manter-nos juntos nessa caminhada. Obrigado. Nós é que agradecemos, Benjamin, e todos aqueles que nos assistiram, que ficaram aí todo esse momento interagindo conosco. Agradecemos a sua participação. Certo. E, claro, se tiver aí um futuro escritor que queira publicar conosco, a editora Meta está de braços abertos para poder divulgar e publicar o seu livro. Então, a todos, uma boa tarde e um beijo no coração. Até a data da publicação do livro. Boa noite aqui em Angola, que está dizendo horas. Boa noite a todos aí em Angola. Um abraço. Tá certo.